Terminando um cafezinho aqui. E vamos conversar agora com o mestre Cuité, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Já tá tudo pronto, só aguardando ele chegar aqui. Nós já estávamos aqui alinhando. Ele já vai entrar e eu já chamo ele aqui. Bom, só esperando aqui o Capoeira Glaucio. Ele já tinha dado um oi aqui. Vamos lá, mestre Cuité, estamos aguardando. Já entrou aqui, vamos chamá-lo, né? Aí, beleza. Bom, primeiramente, né, eu quero agradecer aí, não pessoalmente, né, mas olhando aqui, por ter aceitado o convite, né? Eu fiz uma série de entrevistas aí no começo dessa pandemia, quarentena, né? Com esse momento atípico que nós vivemos aqui, na verdade, no mundo inteiro, né? E falar que desde já é um prazer estar falando com você, né? Eu tinha falado aqui, nós nos conhecemos, acho que foi em 2006, 2007, lá na cidade de Montanha, e através dessas redes sociais a gente consegue se comunicar, né? Pois é, Gambit. Boa noite, né? Agora já é passado das É, 18 horas. Sim, bom estar aqui falando com você. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento aí de distanciamento social, mas, por outro lado, tem dado a oportunidade de fazer outras coisas que também fazem parte da capoeira, né? E é sim, legal quando a gente tem a possibilidade de rever os amigos, que talvez se a gente tivesse podendo estar ativo nas rodas, nos treinamentos, a gente não ia se aproximar tanto. Eu me lembro verdade. que, na verdade, a gente se conheceu, mas foi assim, de vista, foi numa roda aqui em Juiz de Fora. Você tinha vindo aqui fazer uma luta de MMA, e aí você Ah, passou numa roda que tinha lá no calçadão, a roda do professor Tirano. Eu estava lá na roda, aí você chegou, ficou olhando, aí estava de bermuda e tal, aí pediu para jogar, você participou um pouco da roda, aí terminou, você falou que estava vindo participar da luta de MMA e foi. Depois, por coincidência, você, ah, amigo também do Clebão, e a gente se encontrou lá em Montanha, olha pouco só, tempo depois, alguns meses, um ano depois, a gente se encontrou lá. olha que legal. Você estava naquela roda, eu lembro. Nossa, que Aquela roda bacana. ali. Não, fiquei agora feliz e emocionado em saber que nós já tínhamos nos encontrado antes. Poxa, Isso fiquei mesmo. feliz agora. Que legal. Bom, mestre, né? é, eu sempre entro nas entrevistas perguntando quem é aquela pessoa ali que vai falar comigo, né? Então, já logo de cara eu já quero saber, né, quem é o Glaucio Anacleto de Almeida. Então, olha, é legal esse modo, né, de iniciar, porque normalmente a gente vai falando de capoeira, já sai falando tudo, aquele monte de coisa do nosso cotidiano da capoeira e esquecendo de Verdade. falar do outro lado, né, que tudo tem um princípio. Eu fiz uma conversa tempos atrás com o mestre Columar e tive a possibilidade de começar falando sobre isso também. É, Pô, o Glaucio é um cara criado num bairro aqui em Juiz de Fora, bairro Bonfim. Eu sou filho de uma enfermeira, de um eletricista de autos. Fui criado por três mulheres muito fortes, tiveram uma influência muito grande na minha vida. Né? Minha mãe, minha tia-avó e a minha avó. Na verdade, ela criou minha mãe, mas era a avó da minha mãe. Era minha bisavó, de fato, né? Mas foi criada como minha avó. Uma mulher que, quando eu nasci,
ela já tinha 76 anos de idade. Então, a Nossa, minha primeira infância toda, pelo fato de minha mãe trabalhar fora, meu contato maior foi com essa minha avó. E isso é um entendi. negócio que fez toda a diferença na minha vida, né? Eu tenho uma admiração profunda por pessoas idosas, gosto muito de lidar com idosos, Sim, exatamente porque eu convivi muito próximo da minha avó na minha primeira infância e tive o privilégio de tê-la aí com vida até perto dos meus 23 anos de idade. Então, a minha sim, convivência familiar foi muito boa, as minhas influências maiores vieram de casa mesmo. Eu sou um cara que a capoeira ela foi importantíssima e me levou para vários lugares, né? Mas diferente de muitas histórias que a gente conhece, não foi na capoeira que eu aprendi os meus valores fundamentais, não foi na capoeira que eu tive de me disciplinar, na capoeira que eu tive de me encontrar como pessoa. Isso aí foram coisas que eu trouxe de casa mesmo. Eu tive a felicidade de poder trazer isso. Né? Tive uma infância pobre, com as limitações naturais, mas muito rica de carinho, de atenção sim. e de ensinamento também. Né? E a capoeira veio um pouco depois, já perto dos meus 11 anos de idade, já com 11 completos, e daí para frente nunca mais eu me afastei. Eu Entendi. hoje tenho 35 anos que eu pratico capoeira de forma Inclusive, ininterrupta. inclusive, essa, na verdade, já é a minha segunda pergunta, que é quando e como você começou na capoeira? Como você foi lá, se matriculou, existiu alguma academia? Como você se iniciou lá? Então, aqui, como eu falei, cresci no bairro Bonfim, e aqui tinha uma academia que chamava Associação de Capoeira do Bonfim. Mestre Pinheiro, um dos mestres mais antigos aqui da cidade, e eu não tinha uma ligação assim com a capoeira, de ver capoeira. Curiosamente, o meu pai treinou capoeira quando era mais jovem, e ele falava sobre capoeira. Mas minha primeira luta foi karatê. Eu fiz karatê dos 5 aos 8 anos de idade. Por 3 anos eu tive disciplina apesar da Dos 5 anos até os 8 anos. isso. Aí depois Nossa, eu me afastei do karatê, porque era longe de casa, ficava um pouco difícil a logística para me levarem. E fiquei, né, aquela infância mesmo de brincar na rua, fazer tudo. Era rua de chão, né, não tinha calçamento, não tinha carro, não tinha nada disso. sim. Quando eu estava com 11 anos, aconteceu de uns amigos procurarem a capoeira, porque havia lá uma promoção que nos meses de férias, quando os alunos, né, dão uma sumida, assim, dezembro e janeiro, tinha uma promoção que você poderia, levando uma certidão de nascimento, uma foto, praticar por aqueles 2 meses. Se você gostasse, depois você se matricularia. Era um Entendi. chamariz assim, muito interessante. Né? Sim. Eu fui muito por conta dos amigos mesmo. Eles, sabe aquela coisa dos seus colegas da rua com quem você brinca? Eles me chamaram, eu fui. E nessa brincadeira, eu e mais alguns permanecemos, continuamos na capoeira. E foi assim meu início. Foi bem por acaso mesmo. Né? Olha Eu só. fui lá para conhecer, para ver como que era. Já tinha visto roda, tinha visto uma vez um campeonato, um negócio muito estranho, assim, não era nada legal. Mas aí quando eu cheguei lá e comecei, eu fui me identificando, porque na verdade eu já cheguei meio pronto. Pronto em que sentido? Eu fui criado em casa com quintal, com árvore, com mato, com poço, Sim. rua de chão, então brincava de tudo quanto é jeito, subia morro, pulava, agarrava em cipó, pendurava de cabeça Sim. para baixo, sabia plantar bananeira e sair andando, que eram as brincadeiras que a gente tinha, né? A molecada. Então quando você chega na capoeira, e aí vai fazer corta capim, macaco, plantar bananeira, fazer salto mortal, essas coisas para mim foi tudo muito fácil, né, de assimilar. Então eu me identifiquei rapidamente com aquilo e dali eu segui. Talvez até a capoeira lá na escravidão, né? Ou até um pouco tempo depois, pós-escravidão, era essa, né? Era o quintal, era a árvore, era a bananeira, era o. Né? Eu acho que, essencialmente para mim, capoeira é uma atitude, né? Uma atitude que a gente tem Como é que diante é, mestre? da vida. Para mim, a capoeira, essencialmente, é uma atitude que a gente tem diante da vida, diante da realidade, a capacidade de se adaptar, a capacidade de resolver
problemas, né? Se adaptar às circunstâncias adversas. Então, sob esse aspecto, eu acho que todo mundo que vive alguma condição desfavorável, de opressão ou de dificuldade, é um pouco capoeira, né? Ter Sim. o jogo de cintura para poder seguir em frente. Então, eu acho que, essencialmente, a capoeira é isso. E, lógico, o jogo, né, ele é um fato, e ele retrata no corpo uma atitude que é necessária diante da vida. Sim, exatamente. E você acha que existe uma apropriação cultural, né? Inclusive, né, ultimamente aí, recentemente se fala muito em racismo, em luta contra o racismo, né? Negritude, branquitude, todos esses termos aí, ajudado inclusive pelas redes sociais, que é esse recurso que nós estamos usando hoje, né? Para nos vermos, né? Depois de tantos anos. Você Uhum. acha que há uma apropriação cultural por parte de pessoas brancas? Não que os brancos não possam praticar a capoeira, assim como a capoeira está no mundo inteiro, né? Uhum. Mas uma descaracterização da capoeira, uma branquitude. Qual a sua opinião sobre esse, não sei se eu posso dizer fenômeno, né? Mas uma coisa que veio ali dos quintais da senzala, né? Para o mundo do jeito que é hoje? Por favor, fale para nós. Eu não tenho melindre em tratar desse assunto, não. Eu acho que a capoeira está no mundo, não é? E ela sofre todo tipo de influência positiva ou negativa em função de tudo que acontece, não é? Então, nós vamos encontrar fenômeno de apropriação cultural na capoeira, sim. Né? Isso não quer dizer que a capoeira toda tenha sido apropriada. Quando a gente fala sobre racismo, fala em sexismo, Você, isso tudo nem vai mestre, acontecer na capoeira. você pode repetir Oi? para nós, por favor, que deu uma travada aqui? Sim. Então, quando nós falamos sobre racismo, quando nós falamos sobre machismo, sobre sexismo, é lógico que esses são fenômenos que vão acontecer na capoeira também. Isso não Sim, quer dizer que a capoeira seja essencialmente machista, essencialmente sexista, não, mas isso são questões estruturais. É algo que também se fala muito hoje, né? sim, O racismo, o machismo, o sexismo é estrutural. Se nós estamos dentro de uma sociedade que está estruturalmente organizada com essas divisões e com essas barreiras, de algum modo isso também vai se manifestar na capoeira. Cabe a nós que estamos dentro da capoeira identificar onde nós estamos reproduzindo uma lógica que não é legal, uma lógica que não é interessante, uma lógica que é incoerente com a nossa história. E aí você vai fazendo as correções necessárias. Eu acho, já colocando muito claramente o meu ponto de vista, acho que nós temos um problema que é cultural, no sentido de que qualquer crítica nos coloca na defensiva. E aí a gente tenta negar aquelas coisas que estão sendo apontadas. Se a gente sim. tiver um pouco mais de serenidade para assimilar a crítica, a gente pode transformar o ambiente que a gente vive, as nossas práticas, numa coisa mais saudável, interessante para todo mundo. Porque nem tudo aquilo que a gente faz de errado também é intencional. Né? Nem Sim. tudo que a gente faz de errado é feito com intenção, com maldade, com malícia. Às vezes a gente está reproduzindo uma coisa que já existia. A gente só foi inserido dentro disso. Por que não repensar algumas práticas e trabalhar de um modo diferente? Não é? Então eu acho que isso vai acontecer sim, porque o avanço que a capoeira teve, o crescimento que a capoeira teve, fez da capoeira também um produto de mercado, não é? A Sim, sociedade que a gente vive é uma sociedade capitalista. Então, a capoeira também é um produto que você vende, né? Vamos sim, falar assim claramente, né? A aula, a roupa, a graduação, várias outras coisas que são produtos da capoeira, os eventos. Então, isso não é algo original da capoeira, é coisa que vem acontecendo num processo. Então, tem tanto um lado onde você leva valores da capoeira para a sociedade,
onde não havia o conhecimento daquilo, mas também tem uma assimilação dentro da capoeira de alguns valores que são até estratégia de sobrevivência, né? É a gente saber como que nós queremos sobreviver. Então, acho que refletir sobre essas questões é importante. Eu não tenho melindre nenhum em pensar sobre essas coisas, em observar, e eu acho que esses fenômenos que você, como você citou, de apropriação cultural, de racismo e tantos outros, eles também vão aparecer na capoeira. Não que ela esteja impregnada disso o tempo todo, mas pontualmente vão acontecer porque isso acontece no mundo. E a capoeira não está imune a isso. Verdade. Inclusive, né, como você falou, a capoeira não está imune, assim como outras, né, culturas, né, de origem negras, né, como o samba, como o rap, né, todas há uma apropriação cultural, né, porque como se transforma num produto, né, de mercado, então atinge a todos, atinge as classes altas, os brancos, os negros, de todas as áreas, né? Com certeza. Como eu falei, o meu modo de interpretar. Né? Nós estamos no mundo, o mundo tem as suas características, nós exercemos influência, mas nós também somos influenciados. Sim. E se nós agimos sem um pouco de criticidade, muitas vezes a gente reproduz. E como eu falei, nem sempre por maldade, mas a gente reproduz algumas práticas que não são legais. Aí é questão de você também ouvir, né? Sim. Quem se sente melindrado com isso, quem se sente afetado com isso, quem se sente mal com algumas situações, aí você ouve e pode ponderar, pode observar, né? Pode haver um exagero, mas também pode ser uma coisa realmente que tenha fundamento. O que é equivocado é a gente achar que tudo é mimimi, né? Que isso é uma forma de desqualificar aquilo que afeta o outro, né? Você desqualifica aquilo que está incomodando o outro. Então, acho que um pouco de empatia, você saber se colocar na posição do outro, ouvir também, isso não fere ninguém e pode fazer as nossas práticas serem melhores, não é? Verdade. É verdade. Né, você já está falando aqui uma pergunta que eu tinha aqui, mas na verdade já foi até respondida, né? Que seria a importância da capoeira nesse papel, né? Dessa valorização e resgate, né? Dessa negritude, né? Que inclusive, né? O mestre Moa do Catendê, por exemplo, né? Ele era um cara bem ativo assim nesse resgate cultural, né? Da negritude, né? Dos jovens lá, porque às vezes o próprio povo não reconhece, né, a legitimidade daquela cultura e não quer fazer, às vezes não se assume e fala, não, às vezes não fala até que não sou negro, né? Mas é um resgate cultural. A gente passa por uma situação, um problema que é de identificação. Se a gente, até mesmo na linguagem, nós associamos aquilo que é do negro como algo negativo, você vai ter as pessoas com certa resistência a assimilar aquilo. Né? Vai ser, Sim, poxa, ninguém quer para si algo que é visto como ruim. Né? Até que você tenha segurança, né? Autoconhecimento suficiente para saber que o importante é o seu juízo, né? O juízo próprio, é o juízo que você faz sobre si próprio, que equivale, você não está tão sujeito ao julgamento alheio, isso leva muito tempo. Então, se você pega a criança ou o jovem que está no bairro mais pobre, que é negro, e ele vê tudo que é ligado ao negro associado a coisas ruins e negativas, ele vai negar aquilo. Porque eu não quero ser essa coisa que não é bem vista. Né? Por outro lado, se verdade. você trabalha de modo a elevar a autoestima, a demonstrar o valor, as pessoas vão assimilar. Certamente vai querer estar próximo daquilo. Não é? Então, a capoeira tem uma penetração muito forte nas camadas populares, não é? E a gente tem uma facilidade muito grande de ter a penetração nesses locais. Em quase todas as cidades que você for, você vai encontrar capoeiristas desenvolvendo programas, projetos sociais nos bairros de periferia,
não é? É sim. muito aceito. Por quê? É da nossa, está na raiz da nossa cultura. Então é Verdade. fácil de você chegar, de você assimilar. Agora, é um processo. Por quanto tempo vai haver essa vinculação? O que além da capoeira nós podemos fazer? De que modo nós podemos trabalhar a autoestima, trabalhar o conhecimento da nossa história, um outro lado da nossa história, porque esse conhecimento ainda não chegou nos livros didáticos, né? Ele ainda não é valorizado de forma adequada. Então é um trabalho muito grande que a gente tem pela frente, muito grande. Certo. E eu gosto muito mais hoje, eu me preocupo muito mais em partir da capoeira para pensar a sociedade do que ficar olhando para a sociedade e ver o que a sociedade tem a oferecer para a capoeira. Eu acho que a gente precisa ter uma postura mais ativa nesse sentido. Né? Qual a leitura da realidade que a gente faz, que a capoeira permite a gente fazer e a gente se colocar, né? Se expor mesmo, dizer aquilo que a gente pensa, o que a gente deseja e buscar alguma transformação. Eu acho que isso é Legal. fundamental. Muito bacana. Bom, você é um mestre de capoeira, né? Eu posso até chamá-lo de um jovem mestre de capoeira, né? Eu queria saber de você se você tem um outro trabalho ou você vive de capoeira, né? Como nós falamos aqui, né? A capoeira se torna um mercado, muita gente consegue viver de capoeira. Hoje em dia talvez nem tanto, né? Mas de repente ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, se vivia mais. Eu mesmo trabalhei um bom tempo com capoeira. Eu conversei com um amigo meu aqui agora há pouco e estavam falando sobre isso, né? Inclusive ele também tem um trabalho e dá aula de capoeira porque gosta. E você? Você mora em Juiz de Fora? Desculpa, eu estou chamando de você justamente porque eu acho que a nossa idade não é tão diferente. E você vive de capoeira? Você tem algum outro trabalho? Como você faz aí? Tá, beleza. Com relação ao tratamento, Gambit, não se preocupe. Eu gosto muito de um tratamento espontâneo. Eu acho que as coisas de senhor para lá, senhor para cá, nem sempre exprime o respeito que a gente tem. Muitas vezes as Verdade. pessoas usam de formalidade, mas na verdade o que Sim. está sentido por dentro não é verdadeiro. Né? Então, é você, uma boa, sem problema nenhum. Então, eu vivo também de capoeira. Eu vivo a capoeira desde os meus 11 anos de idade. Sim. Ainda com 17, eu comecei a ensinar. Dia 3 de agosto próximo agora, vai completar 30 anos que eu dei minha primeira aula de capoeira num espaço Olha onde só. estava sob minha responsabilidade. E num determinado momento eu abandonei um vínculo formal que eu tinha para tentar viver da capoeira, né? Foi uma coisa que eu fiz e que tive o apoio da família para fazê-lo. E daí para frente, o tempo todo eu tive ligado à capoeira, o tempo todo trabalhando com capoeira. Eu digo que a maior parte do tempo sobrevivendo de capoeira, não vivendo da capoeira. Eu acho Sim, que isso por conta de uma postura que eu tenho diante da vida, que eu não sou um cara bom de mercado, de negócio, de administração e essa coisa toda, entende? Então, eu consigo ver a capoeira como esse produto, eu consigo ver, mas a minha vinculação, o meu modo de ver a vida não colabora muito para o sucesso em termos de empreendimento. Né? Mas a minha dedicação nunca foi menor por conta disso. sim. Mas hoje eu trabalho como coordenador das atividades de capoeira de um programa do município de Juiz de Fora. Né? Eu já tenho uma experiência de trabalho com criança e adolescente que vem desde o início. Então, eu já trabalhei em outro programa do município, que não foi bem sucedido, e hoje eu trabalho, nós estamos caminhando para 11 anos de existência desse programa. Eu entrei lá como articulador cultural, que é o nome que dá para os profissionais, dando aula nos bairros, e depois de um certo tempo eu fui convidado a trabalhar na coordenação. Então eu fui trabalhar na coordenação, tem uma equipe de 5 articuladores que atuam nos bairros, mais ou menos entre 26 e 28 bairros na cidade, e a gente atendia mais de 700 alunos até o início da pandemia, né? Vamos aguardar para ver. Mas eu também sou professor, né? Eu sou professor de filosofia da Rede Sim. Municipal de Rio das Ostras, que é um município no estado do Rio de Janeiro que fica a 315 quilômetros daqui de Juiz de Fora. Então eu viajo 700 quilômetros toda semana, porque eu vou para lá, trabalho no início da semana lá e retorno para cá.
né? Até o início da pandemia, essa era a minha rotina. Já há 9 anos completos. Esse meu interesse pela filosofia surgiu ainda na adolescência, e eu fiz um vestibular, passei, comecei a estudar, só que nesse meio tempo, entre aquelas greves que tinha todos os anos nas universidades federais, eu abandonei o curso. Na época, eu tive uma oportunidade de ir para o Japão para fazer uma turnê de 6 meses lá com a capoeira. Eu fui. Fiquei por lá esses Olha 6 que meses. Quando legal. eu voltei, eu não retornei para a capoeira. Aí, mais tarde já, né, mais de 10 anos depois, eu resolvi ir lá e fazer o curso novamente, né, já muito mais maduro, mas com a vida mais direcionada. Já tinha a minha primeira filha, a minha segunda filha nasceu durante o curso. Eu voltei, fiz o meu curso completo. No ano seguinte, eu prestei um concurso para essa cidade de Rio das Ostras, passei, fiquei aguardando, demorou um tempo para chamar, e eu comecei a trabalhar nesse programa, chama Programa Gente em Primeiro Lugar. E depois que eu fui chamado para assumir essa minha vaga, era para eu passar um ano lá indo e volta, né? Para depois eu me estabelecer, só que as coisas mudaram e hoje eu faço as duas coisas. Eu sou professor de filosofia lá e coordeno as atividades de capoeira do programa aqui. Né? Então, assim, a minha vida Entendi. sempre foi ligada à capoeira, e eu também vivo em parte da capoeira, já que eu tenho dois vínculos, mas esse da capoeira é permanente, é mais antigo. Que legal. Inclusive você, né, você falou que esteve no Japão, né, como um dos guardiões aí da capoeira, né, também divulgador. Em quais países, em quais estados do Brasil, assim, você já esteve divulgando a capoeira, né? Nós nos encontramos no Espírito Santo, como você já, Isso, como nós havia falado, mas já nos havíamos nos encontrado no próprio Juiz de Fora, né? isso mesmo. Então, essa viagem pro Japão, pô, foi muito jovem para lá, né? Eu tinha só 21 anos, 20, 21, Nossa. uma coisa assim. E foi muito interessante, né? Foi um amadurecimento enorme que eu tive. Né? Mais de 10 anos depois, eu fiz uma outra viagem para a Europa. Eu fui para a Alemanha participar do evento de um grande amigo lá, Mestre Porquinho, da Companhia Pernas pro Ar. Agora, aqui no Brasil, eu tive um trânsito muito bom. O Rio de Janeiro, eu digo que é quase como a minha casa. Juiz de Fora fica muito próximo do Rio. Então, eu joguei capoeira do Rio de Janeiro desde os 17 anos, em diversos lugares. Tenho excelentes amigos no Rio. Tenho paixão por aquele lugar. A energia que a capoeira do Rio tem me faz muito bem. Né? Aqui dentro de Minas, o Espírito Santo, nós nos conhecemos lá em Montanha, né? Já tive Sim. possibilidade de outras cidades também. São Paulo, estive poucas vezes em São Paulo. Para a Bahia, já estive 2 ou 3 vezes na capital, em Salvador, mas também no interior. Na verdade, mais. Né? Eu fui umas 2 vezes próximo de Salvador, mas eu já estive em Itamaraju, Itaubim, não, Itaubim em Minas, né? Eu esqueci o nome da cidade agora. Itambé, Vitória da Conquista, fui várias vezes, evento Mestre Cardeal. E no Amazonas, eu estive por 4 vezes, já estive 2 vezes no Pará, também participando dos eventos. Tudo com. Felizmente, eu sou muito grato às amizades que eu pude fazer no meio da capoeira e Sim. essas possibilidades. Eu digo que se eu for retribuir a esses convites, todos que eu tive, os que eu pude participar, né, que eu pude aceitar, eu não teria condições de trazer tanta gente aqui, de fazer tanta gente conhecer a minha cidade, o trabalho que eu tenho aqui, porque realmente eu fui agraciado com muito boas amizades, muito bons convites. As pessoas sempre foram muito generosas comigo nesse sentido. Que bacana. E, e já falando aí sobre, né, as suas amizades e sobre o convite que você faria, né, para todos irem aí receber seus amigos aí, como que tá a capoeira localmente aí, né, o seu trabalho? Você faz parte de um grupo? Você é o mestre de um grupo? Como está a capoeira, o seu trabalho e a capoeira local aí, de Minas Gerais, inclusive? O meu mestre, inclusive, é de Minas também. Pois é, Minas é um estado muito grande, né, cara? Nós temos aqui mais de 800 municípios.
Então é muito difícil alguém falar sobre a capoeira de Minas Gerais. Você pode falar sobre a capoeira de uma certa região de Minas, né? Do que falar do estado como um todo É difícil, né? seria um exagero, né? Juiz de Fora tem uma tradição assim, na capoeira que vem desde da década de 60, né? Muitos mestres antigos aqui na cidade, que já tem trabalho há muito tempo. Tem um movimento bem diverso, vários grupos aqui, tem algumas rodas tradicionais, trabalhos bons. Aqui, assim como acho que em todos os lugares, durante a década de 90, início dos anos 2000, teve uma profusão de grupos, dos grandes grupos terem filiais aqui, né? Mas hoje a gente tem mais grupos, são locais. Eu acho que isso é um movimento natural da capoeira, né? Uma busca por identidade. Eu acho que está tendo um retorno nessa ideia de coisas mais locais, uma identidade mais regional, regional que eu digo do seu local, Sim. mais do que os grandes grupos. Então, eu já fiz parte do Grupo Porto de Minas durante muitos anos. Eu fui durante 10 anos do Grupo Porto de Minas. A minha formação, vamos dizer assim, foi dentro do Grupo Porto de Minas, porque eu fui de lá da corda azul até a corda marrom. Eu passei 10 anos em Porto de Minas, treinando regularmente lá com o mestre Dilton, e tive uma participação efetiva dentro do grupo. E Bacana. quando eu me afastei, já em 2001, nós iniciamos um trabalho. Eu, o mestre Léo aqui em Juiz de Fora, que também fez uma caminhada comigo desde a época lá da Capoeira do Bonfim, que foi a primeira onde eu participei. Mas hoje eu tenho um trabalho independente, né? Na verdade, eu não tenho um grupo de capoeira. E isso tem muito a ver com o meu modo de enxergar a vida. Eu tenho uma vinculação com esse programa do município e eu acho que é uma, é uma forma de retribuição também para a população naquilo que ela paga nos seus impostos, o acesso à cultura, o acesso às manifestações culturais, e que eu tento fazer da melhor forma possível nessa coordenação, para que os articuladores possam estar lá dando esse retorno, e de forma pública, né? Não é vinculado a um grupo. Eu acredito muito nisso. A capoeira é um bem material da cultura brasileira. Então, Sim. independente dos grupos, independente do mestre A, B ou C, desse ou daquele estilo, a capoeira é nosso patrimônio e eu acho que as crianças e os adolescentes devem ter acesso a isso, devem ter a possibilidade de conhecê-la. Eu acho que, enquanto política pública, deve haver, e isso é responsabilidade, sim, do poder público. Não deve ser facultado somente a quem quer fazer o grupo A, B ou C. Eu acho que deve ser dessa forma. E o meu trabalho independente, ele também não tem esse formato de um grupo, de um nome de fantasia, o formato que você tem hoje, basicamente. Por quê? Sim. O que acontece? A capoeira sempre existiu, e ela existiu de várias formas durante a sua história, né? Verdade. Hoje ela está organizada no formato de entidades, grupos, logomarcas, uma determinada linha de trabalho, que a gente também não sabe se isso é para sempre, se não é. Isso é algo que pode ser transitório, né? Eu acho que os grupos se constituem, às vezes, até a gente tem acho que é da cultura brasileira, né? A gente tem muito pouco respeito pelo indivíduo, pelo cidadão. Então, agrupar-se é uma forma de se defender e se legitimar. Você pode falar a coisa mais certa, mas se você fala sozinho, parece que aquilo não tem valor. Ao passo que, se você Verdade. tiver muita gente falando junto contigo, se você tem um abaixo-assinado com não sei quantos mil assinaturas, aquilo ganha força. A força não está no seu argumento, está no tanto de pessoa que anda atrás de você, ou que Sim. compactua da mesma ideia. Então, quando você cria uma instituição para a capoeira, você tem toda uma formalização, né? Você registra a sua associação com estatuto, com princípios, isso, aquilo, aquilo outro. E é uma forma de legitimação, mas o que não necessariamente quer dizer que todos que fazem parte daquela entidade leem aquele documento, compactuem de tudo que está ali. A gente sabe que a capoeira ela é muito dinâmica um engessamento ele é muito complicado para a capoeira, não é? Sim. Então, a minha prática é essa, eu tenho um espaço onde pessoas
que querem vão fazer aula comigo, vão aprender capoeira comigo, vão avançar as suas etapas, e se em determinado momento a gente acreditar, né, a gente sentir que ali tem uma base de princípios que possa ser minimamente moldada num estatuto, algo que a gente queira demonstrar para a sociedade que aquilo tem uma cara muito bem definida e que as pessoas, para se vincular, têm de usar alguma coisa que demarque, a gente faz. Mas vai ser feito de forma coletiva. Para eu fazer o meu trabalho de ensinar a capoeira, eu não preciso disso. Né? Eu não me sinto motivado, impelido, a necessidade de fazer dessa forma. Eu não quero de ter uma bandeira para que alguém saia defendendo ela por aí, entendeu? É uma coisa muito mais vivencial e da gente poder ter momentos de desfrutar, produzir, né? Fazer capoeira. Perfeito. Nossa, muito bom mesmo, né? E já, inclusive, contrastando, né? Essa perfeita colocação que você deu para nós aí, eu queria saber a sua opinião sobre a capoeira como esporte, né? Campeonatos de capoeira, o que você acha disso, inclusive, né? Não vou nem perguntar sobre capoeira nas Olimpíadas, porque eu acho uma impossibilidade muito grande, né? Até porque a capoeira teria que se organizar primeiro internamente, mundialmente, para depois se falar numa Olimpíada, né? Então vamos falar aqui só de capoeira competição, o que você acha sobre esse segmento da capoeira, né? Então, eu acho a capoeira ela é multifacetada e ela pode ser praticada de várias formas. Eu acho que a capoeira não deve ser limitada, né? Você tem acho que o importante é ter a pluralidade de perspectivas. Eu tenho um sentimento muito mais forte vinculado ao aspecto cultural, aquilo que a capoeira apresenta enquanto manifestação cultural. Mas não desprezo e nem milito contra a questão da competição. Inclusive, Sim. eu vejo em algumas competições coisas interessantes, eu vejo uma possibilidade de desenvolvimento técnico de acordo com o regulamento que seja colocado. E contraditório, pode parecer que não, mas às vezes até uma determinada fórmula de competição pode forçar o capoeirista a resgatar algumas coisas que ficaram perdidas, né? Mas eu não sou o adepto, o fã do aspecto competitivo da capoeira. Mas a gente sabe, o mestre Bimba, ele conseguiu trazer a luz sobre a capoeira subindo ao ringue para competir, inclusive com outras lutas. Né? Sim. Nós tivemos um momento de afirmação da capoeira, década de 70, 80, que a ideia do esporte era muito, muito forte, né? O desporto era muito forte. Sim, Então, verdade. isso são estratégias também e são vinculações. Né? Você tem capoeiristas que são essencialmente competitivos. Em qualquer roda que ele esteja, o jogo dele é competitivo. Sim. E às vezes aquele momento não é o momento da competição. Talvez ele vá se sentir mais à vontade, né? E vai poder dar vazão àquilo nos momentos em que seja competição efetivamente. Sim. Então eu acho que a capoeira dá muitas possibilidades. Ela é muito rica. E a gente pode explorar muitas coisas aí. Né? E eu acho que desde que seja bem feito, desde que seja bem direcionado, né? E acho que tem que se pensar muito. Se for a competição somente pelo aspecto mercadológico, de você dizer assim, aqui você compete também, então vem para cá, porque a competição tem isso, né? As pessoas gostam do ganhar, gostam do vestir a camisa do atleta, estar ali. Verdade. Eu acho super legal o modo desprendido que você tem de participar da competição. Você vai para o MMA, a gente tem a sensação que você está indo se divertir, você não necessariamente aquela coisa, né, do nome, do glamour, mas então eu acho que existem inúmeras possibilidades na capoeira. Essa é uma Sim. delas, né? Não é o meu forte, mas eu acho que Sim. quem quer se dedicar a isso, seja jogando, seja organizando, tem um campo fértil
que eu acho que, se for feito com cuidado, com respeito, com a reverência que a capoeira merece, pode ser bem sucedido. Isso aí, sem Isso é sombra de legal. dúvida. Verdade. Eu particularmente sou um competidor, né? Inclusive, eu não Tá? participo muito de competições de capoeira, mas eu também sou um divulgador ali nos octógonos, ali no MMA ali da capoeira como luta, né? Então naturalmente, eu como entrevistador fiz essa pergunta, mas claro que a minha opinião, eu gosto da luta, eu gosto da competição. E tem uma pergunta aqui, inclusive aqui, mas já dentro da próxima pergunta também, que você é um mestre de capoeira, uma pessoa bastante politizada, né? A gente vai acompanhando aí as redes sociais, inclusive, né, as redes sociais no início, né, quando existia ali o MSN, o Orkut, o e-mail, né, Aham. era uma coisa que geralmente aproximava as pessoas, né, amigas, as pessoas conhecidas, né, só que digamos assim, com a banalização, inclusive da própria rede social, né, não é só as pessoas amigas, aquelas pessoas que a gente conhece que conseguem ter acesso a gente, né? Você vê que nas últimas eleições aí com tantas notícias falsas, né? E uma eleição totalmente hostil, coisa que a gente talvez nunca tínhamos visto no Brasil, né? Uma eleição Uhum. hostil, um governo de direita, né? Extremamente hostil, sem políticas públicas, né? Sem olhar para o povo, inclusive para o mais oprimido, né? Não vamos nem falar do negro, porque a gente tem acompanhado, aí a gente sabe como é que é as condições do povo preto, do povo negro, né? Mas o governo, hoje, esse governo que está aí e, atuando no Brasil, né? Não vou nem falar trabalhando, porque não trabalham, né? Eles trabalham para eles mesmos, sem políticas públicas. Você vê alguma perspectiva? Inclusive, pô, você mora em Juiz de Fora, a cidade que o homem escolheu para criar toda aquela balbúrdia, daquela falsa facada, enfim. Você vê alguma perspectiva dentro desse governo para as políticas públicas, para a cultura do Brasil? Gambit, estando bem objetivo, não vejo por vários motivos, né? O primeiro que nós estamos vivendo hoje o resultado de uma estratégia que não é uma estratégia exclusivamente colocada aqui no Brasil, mas é uma estratégia mundial para uma sobrevivência do sistema capitalista, desse neoliberalismo. Você precisa criar essa confusão, né? Você precisa criar essa desorganização no tecido social, porque assim os grupos que têm maior força conseguem exercer essa força, porque a sociedade como um todo está desorganizada. Então, quando você polariza e deixa as coisas desorganizadas, né, nesse momento, a superestrutura, quem detém o poder ali, vai conseguir fazer passar o seu, né, como disse o ministro, vai passar a boiada, vai conseguir defender os seus interesses. Inclusive um poder de fogo, né? Com certeza. E aí, cara, assim, por que eu acho que a gente não tem que esperar? Porque esse governo que a gente tem, né, ele está aí para isso mesmo. É uma figura absolutamente despreparada, né, despreparada mesmo. O problema do atual presidente do Brasil não é que ele tenha uma visão antagônica à que eu tenho. O problema é que ele não tem visão nenhuma. Né? Ele é um político de baixíssimo nível, sem nenhuma proposta, sem nenhuma visão de Estado, e que chegou ali porque foi fomentado um ódio, uma divisão muito grande na sociedade, e, de certa forma, as pessoas conseguiram. Todo mundo tem dentro de si, vamos dizer assim, coisas não muito agradáveis, coisas que às vezes são difíceis até de verbalizar. Né? Eu acho que muita gente conseguiu verbalizar aquilo que os seus demônios, vamos dizer assim, naquilo que o Bolsonaro representa. E
Quer dizer, dessa forma, ele chegou e aí não há projeto. Né? Não há projeto. Nós não temos nem sequer um Ministério da Cultura. Né? Isso foi transformado só numa secretaria. Cara, se nós estamos há praticamente 2 meses sem ter um ministro da Saúde no meio de uma pandemia, qual vai ser a preocupação com a cultura? Né? Se nós ficamos esse tempo todo sem um ministro da Educação, você perceba que em qualquer pesquisa que se faça, seja para governos municipais, estaduais ou federais, pergunta para a população, a primeira coisa que as pessoas falam, saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Sim. Nós conseguimos ficar 2 meses sem ter ministro nessas 2 áreas. Sim. Ou seja, naquilo que nós nos sentimos mais carentes, nós temos um governo que não oferece sequer uma pessoa para responder por aquilo, e isso passa. Então, em termos de políticas públicas vindo de cima para baixo, não adianta esperar nada. Esse é um movimento que terá de vir de baixo para cima. Isso é a pressão popular, né? É a mobilização social, o engajamento das pessoas na reivindicação, na produção cultural que vai fazer alguma coisa, pode fazer alguma coisa acontecer. Né? A gente tem que criar demanda para que essa demanda seja atendida. Porque não há um pensamento estratégico de cima que vá contemplar as coisas que estão aqui. Né? Qualquer coisa que tenha de acontecer vai ter que vir de baixo para cima. Sim, verdade. Eu particularmente, como anarquista, né, um adepto, um simpatizante do anarquismo, eu já não acredito em governo nenhum, mas esse, como eu conversei hoje com a minha namorada, ninguém esperava que um presidente idiota como esse deixaria o país à mercê, né? Deixaria o país totalmente à mercê de deixar cada um por si durante a pandemia, né? Foi incrível. Você está falando aí, cara, é um negócio interessante, né? Até por força da formação, a questão da filosofia, me atento muito às palavras, né? Os termos. E você falou coisas e que é muito importante. Você falou que tem simpatia pelo anarquismo. Né? Deu-se a essa palavra uma conotação pejorativa, das pessoas acreditarem que a anarquia é bagunça. Quando, na verdade, para você ter um sistema anarquista, você teria de ter pessoas altamente politizadas. Porque para você não ter um governo centralizado, você teria de ter pessoas capazes de governar a si próprio. Olhar para o outro com empatia tal que ele entendesse quais são os seus limites. Não precisaria sequer de ter uma força, né, estatal para estabelecer limites. Exatamente. E isso vem porque você falou assim, um governo idiota como esse. Está na etimologia das palavras. Né? Na origem grega da palavra política, político, né, vem de polis. Político é aquele que teria a visão do todo, que saberia pensar no todo, na saúde da cidade, né? Na convivência das pessoas, para que aquilo fosse bem organizado. O oposto de político, no grego, é idiota. Aquele que só pensa em si. Entende? Aquele que só pensa em si. E é exatamente isso que nós sofremos, entende? A idiotia é essa questão de você acreditar que pensando somente em você vai se dar bem, não é? E aí, lógico, que tem uma distância muito grande entre esse nível baixo, rasteiro que a gente está vivendo aqui e um pensamento liberal mais sofisticado, não é? A ideia da Adam Smith, por exemplo, de acreditar que é na competição, cada um defendendo seus interesses, no final das contas o interesse coletivo prevaleceria. Sim. A gente sabe que a coisa não é assim, não é? As coisas não vão funcionar desse jeito. Mas aqui nós temos isso elevado exponencialmente. A coisa está colocada assim, cada um por si, cada um que se vire. E vão ver quem é que sai lá na frente. Né? Verdade. Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Muito absurdo. Então eu quero saber a sua opinião, mestre, a respeito, né, falando novamente de capoeira aqui, você como mestre de capoeira, né, um governo extremamente idiota, né, vamos falar assim,
qual a sua opinião sobre mestres de capoeira que apoiam esse governo que contradiz totalmente assim a posição de mestre de capoeira, que vem uma luta de resistência. Enfim, qual a sua opinião sobre mestres de capoeira que apoiam esse governo? Então, o Gambit, isso aí é um problema, né? Que a gente vai enfrentar, porque a formação nossa em capoeira, ela é muito potente para a reflexão, mas não necessariamente essa reflexão acontece, certo? A gente pode, eu acho que nós temos uma tendência a idealizar demais, né? E por isso que eu falo, eu gosto de partir da capoeira e não separar a capoeira do que acontece, exatamente por isso, né? Você cria transformar a capoeira no seu lenitivo. Você tem um dia muito duro, você tem uma realidade muito dura, e a capoeira é o momento que você vai se descontrair, você vai relaxar. Cara, nada contra, eu acho que isso também é possível, mas a capoeira também é para fazer pensar. A capoeira também é para fazer pensar, né? E a gente tem uma outra questão, né? Que a gente confunde a autoridade com o autoritarismo. A gente confunde a capacidade de liderança com o mando pura e simplesmente. Não é? A falta de crença na autonomia do indivíduo. E aí, você somando tudo isso, você tem uma parcela muito grande da população, inclusive dentro da capoeira e dentro de outras artes marciais, dentro de outros estratos, de pessoas que se identificam porque não conseguem formar uma opinião por si próprio. Nós vivemos um processo longo, né, durante todo o período, desde 2003 para frente, onde a mídia o tempo inteiro só enfocava coisas ruins, a despeito do país caminhar, só enfocava coisas ruins no sentido de trazer a direita de volta ao poder. Não é? Sim. E esse discurso vai sendo assimilado. Ele vai sendo assimilado. E você fica na expectativa de que alguma coisa vai ser diferente. Né? E o momento que chega alguém e verbaliza essas Sim. ideias, né, as pessoas embarcam. Né? Quando você pensa na capoeira como essencialmente como produto, é o meu produto, a capoeira é muito boa, mas você não olha para trás, para a origem da capoeira, para aquilo que representou a resistência da capoeira, como que a capoeira cresceu, e você pensa simplesmente na aceitação que a capoeira tem hoje em alguns estratos e algum tanto de poder que a capoeira dá aos líderes, não é? Então, não é muito difícil de você entender que vão haver pessoas que vão se identificar com isso. Eu, sinceramente, não tenho motivo nem interesse de apontar dedo para ninguém. Mas não é segredo que você tem dentro da capoeira pessoas que conduzem o seu grupo, suas associações, os seus comandados ali, de modo muito semelhante ao modo como o presidente quer comandar o país. Eu que falo, eu que sei, é desse jeito e tal, independente de ter razão para isso ou não. Então não é muito difícil encontrar alguma simpatia, né, por Verdade. esse viés, não. Eu acho que é lamentável, mas é uma situação que está posta e a gente vai ter que conviver com ela. Você entende? Quando eu falo sobre não ser muito Verdade. idealista, é isso. Eu também não quero ficar, puxa vida, não, a situação é essa? Como que eu vou trabalhar em cima disso? Vamos lá, a gente tem que ir. Eu estou me lembrando aqui que eu acompanhei a sua live da semana passada com o Ivan, Ivan. Ivan Ribeiro, Isso. meu amigo. Foi, sim, fantástico. Ele falou uma coisa muito importante, né, cara? Ele falou, os problemas têm raízes profundas e elas precisam ser conhecidas para que você possa combater corretamente. Sim. Os problemas brasileiros têm raízes profundas, mas muitas vezes nós não conhecemos essas raízes efetivamente. A gente olha por cima, acredita que está entendendo, então tem muito debate, muita discussão, mas às vezes você não vai no ponto certo.
né? Eu acho que a gente precisa fazer as perguntas certas. Se a pergunta não for correta, a resposta nunca vai ser satisfatória, né? A gente tem Verdade. que perguntar corretamente qual é a raiz do problema. E aí vai dar uma Sim, trabalheira danada, né? Para a gente verdade. poder mexer com isso. E é igual você falou, né? Um governo assim, ele quer confundir, né? Ele quer trabalhar nesse desgoverno, confundindo toda a situação, usando inclusive as redes sociais, né? Que é isso que eu tinha comentado aqui. No começo era aquele MSN, né? Você adicionava só quem você Aham. conhecia, né? Um e-mail ali, um Orkut, que era. Hoje não, hoje você vê que tanto a hora acontece aí o crime das fake news, né? E pessoas criando perfis de redes sociais aí para apoiar esse governo e vai criando essa confusão, esse desgoverno aonde E a cultura é o espaço de resistência para isso. Você se lembra lá do filme, né? O Mestre Bimba Capoeira Iluminada? Eu acho que é nele mesmo que tem um trecho do professor Muniz Sodré, que é uma das maiores cabeças que a gente tem nesse país, e eu adoro a obra dele. Inclusive, no momento, eu estou lendo um livro dele que chama Reinventando a Educação. Ele tem escritos muito importantes sobre a educação. Que ele fala assim: eu vou acreditar no presidente da República? Isso ele falava lá atrás, certo? Isso ainda na época do governo Lula. Ele fazia, não, eu acredito nos terreiros de candomblé da Bahia que tem sofrendo 300 anos de perseguição. sim, Ou seja, se você tiver vinculação efetiva com a sua cultura, se você tiver conhecimento, se você buscar esses fundamentos, no nosso caso, ancestralidade, você consegue se posicionar mais corretamente em relação às coisas que acontecem por aí. Porque verdade. assim, você tem que saber de onde você veio para saber onde você quer chegar. Não é? Aquilo que eu falei com você no início é muito forte. Eu falo, às vezes eu ficava buscando essa coisa, pô, ancestralidade, ancestralidade. Cara, eu levei tempo para entender isso, né? Para entender que eu tenho isso comigo. Né? O Sim, fato de ter nascido ali naquela família, de ter tido aquela senhora lá comigo, já na idade que tinha e tudo que ela falou, me ensina até hoje, né? Me verdade. ensina até hoje. Se vira e mexe, eu estou lembrando de alguma coisa que foi dito, eu sei de onde eu vim. Então eu sei os Sim, compromissos que eu tenho, que não são compromissos pragmáticos só com A, B ou C aqui, é compromisso de vida mesmo. Sabe? É verdade. assim que uma nação se faz, um povo se forma. Você tem que saber quais são as suas raízes, quais são os compromissos que você tem, as coisas que você vai defender. Né? Tem coisas que se eu fizer, não estou pregando aqui a perfeição, não estou longe disso. Tem meus erros, tem minhas falhas, tem minhas dificuldades, uma série de coisas. Mas se tem coisas que são inadmissíveis para mim, né? Sim, Tem coisas que são extremamente incoerentes que eu vá defender ou fazer em função da memória que eu tenho dos meus antepassados, das sim. pessoas que me criaram, do lugar onde eu cresci, das coisas que eu vi e pude vivenciar. Entende? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Olha para onde você vem, olha a história do seu povo, olha a história do seu país e vê se isso Exatamente. se encaixa, tem alguma coerência você defender coisas que têm acontecido hoje em dia. Para mim, é impossível. É impossível. Sim, muito E é bom, um muito legal mesmo. Bom, mestre, eu quero agradecer aí as pessoas que acompanharam aí, as pessoas que interagiram com a gente aqui, tá? Acho que mais pessoas aí o conhecem, então não vou nem apresentar de novo, tá? E eu quero agradecer a você aí pelo convite, foi um imenso prazer vê-lo assim, né? E bater esse papo aí com você, tá? E fique à vontade aí para agradecer e dar suas considerações finais. Aí nós devemos ter aqui alguns minutos, eu não sei quanto, deve ter uns 2 ou 3. Fique à vontade aí. Sim. Bom, Gamit, primeiro foi um prazer revê-lo. Né? A gente falou de redes sociais, eu acompanho o seu movimento nas redes sociais. Eu acho fantástico o modo como você se posiciona claramente, como você diz exatamente quem você é. E várias das suas posições poderiam parecer antagônicas com a capoeira e não são. Né? Eu Sim, acho isso muito importante.
de ser feito, né? Tenho uma admiração muito grande por... tá joia, Gabriel. Mas então é isso, cara. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que se posiciona bem claramente como você faz, né? Nas redes sociais, porque eu acho que a capoeira não está desvinculada do exercício da cidadania, do modo como a gente se posiciona. Eu não gosto de pensar a capoeira, como eu te falei, como aquela atividade que vai ser o seu lenitivo, vai curar as dores do mundo. Eu acho que a capoeira deve ser uma forma da gente fazer com que a existência seja melhor, né? Sim, Levar a capoeira para os outros espaços e aprender a transformar outros espaços a partir do que a gente aprende com a capoeira. Então, eu verdade. acho isso fantástico, eu acho muito, muito legal mesmo. Eu sempre tive uma afinidade com o pensamento de esquerda, eu sempre fui militante de causas sociais, eu sempre tive uma vinculação forte com esse pensamento. Né? Eu falo sempre que eu aprendi a ser comunista na minha rua. Não ideia não seja do comunismo utópico, seja do comunismo científico, marxista e tal, mas de uma vida comunitária muito rica, né? De Sim, trocar muitas coisas com as pessoas, de ter uma experiência de gostar de estar junto com as pessoas e ter o prazer de dividir. Não era aquela coisa do um individualismo de sim, cada um cuida do seu, mas da gente cuidar todo mundo uns dos outros, né? Eu gosto muito sim. disso. Apesar de eu ser uma pessoa um tanto reservada, mas eu gosto da convivência, né? Dentro dessa minha reserva. Mas eu queria muito agradecer todo mundo que esteve aí, que acompanhou a nossa conversa. Não é? Foi um prazer conversar com você e obrigado aí pela compreensão. A gente estava marcado ontem, um imprevisto Pô, tivemos que que isso, passar por eu, aqui. eu, Acho que isso foi muito bom e digo assim, que a gente sabe aproveitar esse momento de sim, distanciamento social para entender o quanto é importante os momentos que a gente pode desfrutar da presença, né? Isso sim, não é banal, não pode ser banalizado mais. Antes a gente, eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar de novo. Não fiz hoje, amanhã eu posso fazer. E nós estamos vendo que a coisa não é assim, né? Você sim, pode, de repente, ser obrigado a ficar um tempão enorme afastado das pessoas e nós estamos nesse momento aí, tem 60 mil famílias que tem pessoas que eles não vão poder abraçar nunca mais. Então isso a gente tem que verdade. parar para pensar também e ver que a capoeira, essa potência que ela tem de reunir as pessoas, de trazer as pessoas para perto, de fazer a gente dividir bons momentos, tem de ser valorizado, tem de ser otimizado, a gente deve buscar cada vez mais fazê-lo, porque a vida é um sopro, como diria o Niemeyer, e a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível. Tá? Agradeço aí todo mundo. Eu vi uma galera que apareceu ali, o Mestre Gaguinho lá de Belo Horizonte, meu amigo Sim, Marcos bastante gente Marinho, aí. do teatro aqui de Juiz de Fora, Ana de BH, turma lá da companhia que está sempre acompanhando, Josi, Que Tiago, a legal. turma minha. Obrigado aí todo mundo pela presença Obrigado. e espero que a gente possa se ver mais vezes e assim, Sim, que não seja só pelas redes sociais, né? Que em breve a gente verdade. possa estar de fato, poder se abraçar e poder curtir bons momentos através da capoeira. Legal, muito obrigado, mestre. Para o pessoal de BH aí, ó, já morei em Belo Horizonte, meu mestre é o mestre Cavalo aí, do Grupo Muzenza de E Belo Horizonte. um abraço para o Valeu. Mestre Cavalo também. Tchau, tchau, mestre. Beleza. Obrigadão, viu? Um abraço. Obrigado aí a todo mundo. Tchau. Tchau. Bom, esse foi o meu amigo, mestre Cuité, de Juiz de Fora, tá bom? E depois eu vou subir o vídeo para o YouTube. Obrigado aí a todas as pessoas que acompanharam aí. Valeu. Tenha uma boa noite. Se cuide aí. Uma boa semana aí. E continue se cuidando. E a luta continua depois da live aqui. Valeu. Tchau, tchau.